Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? E aí, pessoal, como é que tá o encaminhamento aí das atividades, dos estudos? Hoje a gente vai corrigir a página 95, as questões de número 1 a 8. Eu espero que vocês acompanhem, porque algumas atividades que eu recebi, as respostas tinham apenas uma linha, duas, três palavras. E vocês vão ver nessa correção que não tem como as respostas dessa atividade serem curtas, ok? Então, pegue aí o seu livro, pegue o seu caderno, vamos acompanhar a correção. É muito importante que vocês acompanhem as correções das atividades, principalmente nesse período que nós estamos tendo aula à distância, tá? Porque aí você vai ver as suas dúvidas, né? O que você teve dificuldade de responder aí na atividade. E com a correção pode te ajudar a sanar essas dúvidas. Se ainda você não entendeu o que a questão queria pedir, né, o que você deveria ter respondido, você vai me mandar um e-mail ou vai me chamar lá no WhatsApp para a gente tirar essa dúvida sua. Só não pode ficar com dúvida, tá bom? Então vamos lá para a página 95, número 1 a 8. A número 1 mesmo, gente, ela é um pouquinho grande, né? Olha só aí a resposta só da número 1, ó. Escreva quais são as características da Amazônia em relação à temperatura. Gente, que jeito que é a temperatura lá? Teve o slide que eu fiz um vídeo para vocês falando sobre a Amazônia. No livro tem falando sobre a Amazônia, né? A partir ali da página 78, fala-se sobre a Amazônia, tá? E até a página 83 fala-se sobre a Amazônia. Então bastava ler que tinha todas as informações lá, né? A temperatura é entre 25 graus Celsius e 28 graus Celsius ao longo do ano. Essa é a temperatura, né, que permanece aí durante o ano. Sobre as chuvas são constantes, né? Na maior parte do ano chove-se lá na Amazônia. Então, por isso que a umidade do ar lá é alta. E sobre os ecossistemas, nós já ouvimos falar que como que é o ecossistema de lá? Também tinha lá no slide falando sobre os ecossistemas. Nós temos 3 tipos, que são as terras de várzea, né? Falamos sobre isso. Igapós e terras firmes. O que tem a ver aí esse ecossistema, né? Esses ecossistemas? É porque, pessoal, tem a ver com as inundações. Por exemplo, as áreas de terra firme, elas são regiões mais altas, então elas nunca inundam, né? Praticamente nunca inundam. E em regiões mais baixas, né, próximas aos rios, elas permanecem inundadas, né, durante todo o ano, né, que são as matas de igapó, que permanecem inundadas durante o ano todo. E certas épocas do ano, elas permanecem inundadas as matas de várzea. Então, o ecossistema tem a ver com as inundações dessas regiões, tá? E a situação atual referente ao desmatamento e à preservação, né? Uma informação muito interessante que eu achei é que já foram desmatados, né, e queimados uma extensão territorial da Amazônia que corresponde aos estados de São Paulo e Paraná juntos. Então, gente, vocês imaginam só o tamanho, né, do território que já foi desmatado lá na Amazônia. Corresponde, gente, a 422 mil quilômetros quadrados. Então, é muita coisa, né? Pensa. E sobre exemplos de flora típica, temos como exemplo de flora típica frutos como o fruto do guaraná, fruto da copaíba, castanha do Pará e o famoso açaí, né? E exemplos de fauna típica, os animais, né? Temos o macaco de cheiro, a ariranha e o pirarucu, que são muito conhecidos como animais símbolos da Amazônia também, né? A gente pode falar da Vitória régia também, né? Lá na flora, que é uma planta também muito representativa da Amazônia. A número 2 era para você ler o texto falando sobre a evapotranspiração na Amazônia. Gente, o que é evapotranspiração? Já falei disso para vocês.
é a quantidade de água que evapora do solo na transpiração, né? Dos organismos, principalmente das plantas. As plantas, elas transpiram e a gente chama isso de evapotranspiração. Essa evapotranspiração libera o quê? Água para o ambiente, né? E aí, então, a gente viu nesse texto que a evapotranspiração das árvores lá na Amazônia é muito grande, né? Então, ele pede assim no livro: explique qual a possível relação entre o desmatamento e o clima da floresta. Vou passar aqui para 2. Gente, o clima da floresta depende da água que vem da evapotranspiração, né? Também. Então, quando a evapotranspiração é menor, a quantidade de chuvas também vai ser menor. Por quê? Porque a evapotranspiração faz com que a água da transpiração das plantas evapore, vá para as nuvens e vira nuvem de chuva. Aí essa água condensa, né? Volta ao estado líquido e aí vira chuva. Então, gente, se tem pouca evapotranspiração, por exemplo, devido ao desmatamento, porque aí vai cortar árvores, vai ter menos evapotranspiração. Se tem menos evapotranspiração, tem menos chuvas. Então, modifica-se sim o clima todo desse bioma, tá? Número 3. Porque no texto sobre a pesca na Amazônia, na página 81, afirma-se que os cientistas preveem que em 20 anos 40% da Amazônia será destruída e outros 20% ficarão bem diferentes do aspecto original. Gente, por que vai mudar, né? Por que eles fazem essa previsão? Porque não para o desmatamento na Amazônia, não para o desmatamento, não para as queimadas, a exploração da madeira, a exploração da terra para a criação de gado. Então, tudo isso faz com que as perdas que a gente fala é a perda de biodiversidade, de animais, de plantas que vão se perdendo aí ao longo desses anos com desmatamento e queimadas, elas vão se acumulando e aos poucos chegam a essas taxas previstas aí pelos cientistas, que é daqui 20 anos 40% da Amazônia será destruída e 20%, né, ficará bem diferente do que é hoje, do que é o aspecto original dela, tá? Número 4. Qual é a relação entre os rios da Amazônia e os tipos de floresta que existem nesse bioma? Então, a gente falou que o ecossistema, né, os tipos de floresta lá são determinados pelas inundações, pelas cheias dos rios. Então, a gente sabe que tem a floresta de terra firme, que a floresta de terra firme é o quê? Já falei para vocês, regiões mais altas que nunca são inundadas. A gente tem as florestas de áreas inundadas, que são o quê? As matas de igapó, que permanecem inundadas durante o ano todo, e as matas de várzea, que ficam inundadas durante uma certa época do ano, que é as cheias, né, dos rios, tá? Número 5. Considerando o tipo de vegetação da Amazônia, como deve ser a luminosidade no interior de sua floresta? Explique. Pessoal, o que acontece? A floresta amazônica, ela tem pouca luminosidade, né, nas regiões mais baixas ali, porque o que acontece? As árvores, né, a floresta em si, as copas das árvores, elas se tocam e formam uma espécie de dossel. O que é o dossel? É a região mais alta das árvores em florestas densas, né, como a floresta amazônica. Então, as copas das árvores se juntam. E aí, o que acontece? A floresta, ela se torna mais escura. Então, tem pouca luminosidade. Aí, o que acontece? As plantas de médio e pequeno porte que ficam ali embaixo dessas árvores, elas têm folhas maiores para poder captar toda a luminosidade possível que elas conseguirem, né? Então, isso é uma adaptação dessas plantas aí na Amazônia, tá? Vamos lá para número 6. A número 6 diz o seguinte: tendo em vista as condições do solo amazônico, o que deve acontecer com ele depois dos desmatamentos? Justifique.
A gente viu que o solo da Amazônia, ele não é um solo muito rico em nutrientes nas suas regiões mais profundas. Ele tem bastante quantidade de matéria orgânica superficial, né? Que é ali onde caem as folhas, os galhos, né? Das plantas, das árvores, mas o solo em si é pobre. Então, o que acontece? Se tem muito desmatamento, aí o que vai acontecer? A tendência do solo é ficar cada vez mais pobre. Porque se a única matéria orgânica que tem lá provém das árvores, se cortar as árvores, de onde vai vir matéria orgânica? Não é verdade? Então, com o desmatamento, aumenta-se a pobreza de nutrientes do solo, tá? Devido à falta de matéria orgânica, porque vai cortar as árvores e essas árvores fornecem essa matéria orgânica para esse solo ter um pouco de fertilidade, ok? 7. Como o desmatamento da Amazônia e a redução dessas áreas de várzea inundáveis, associadas à pesca clandestina, afetam diretamente as comunidades aquáticas. Gente, as comunidades aquáticas da Amazônia, elas sobrevivem de frutos e de outras partes das plantas, né? Das matas que ficam ali ao redor do rio e dessas planícies inundadas, elas caem na água, vira matéria orgânica e os animais, os peixes que vivem ali se alimentam disso. Outra coisa que também pode ameaçar, né, essas comunidades aquáticas é a pesca clandestina, que aí eles vão pescar os peixes que estão, né, em extinção, que estão na época de reprodução, e isso ameaça essas comunidades aí que vivem nos rios, ok? E o que acontece também? As áreas de várzeas, elas vão diminuindo devido também ao desmatamento, né? Então é muito triste essa realidade aí, pra gente ler e entender isso aí, a gente fica triste, né? De saber que a Amazônia, que é um patrimônio mundial, mas tá aqui no nosso território, né? No Brasil, que nós devemos cuidar e preservar, porque essa floresta é nossa. E a gente precisa de toda a biodiversidade e de todos os recursos naturais que ela oferece, né? Tem espécies que são endêmicas, que só são encontradas ali na Amazônia. Imagine se acabar com a floresta dessa, gente. Muitos animais, muitas espécies vegetais vão entrar em extinção, né? E o clima do Brasil e do continente americano vai mudar devido ao desmatamento desse bioma, né? A 8, eu coloquei até o gráfico aqui do lado para a gente fazer uma análise desse gráfico. Ele resume o desmatamento ocorrido na Amazônia entre 1977 até 2016. E aí, gente, teve aluno, olha para vocês verem, teve aluno que não virou a página 96 para olhar lá as perguntas A, B, C e D. Pessoal, vamos prestar atenção, vamos estudar direitinho, tá? Vocês têm que aprender, ok? Então, vira a página e na página 96 tem as perguntas aí relacionadas a esse gráfico, tá? Então, na letra A diz o seguinte: a partir de 1988, cada período foi dividido em quantos anos? Gente, vamos fazer aqui, ó. 1988, aí tá. 1989 até 1992, quantos anos dá, gente? Tá? 4 anos, né? E de 1993 até 1996, período de 4 anos. De 4 em 4 anos, né? Que foi fazendo aí esse levantamento do desmatamento na Amazônia, tá? Então, foi dividido de 4 em 4 anos. Na letra B, qual foi o período em que houve o maior desmatamento? Olha só, pelo gráfico, o maior período que teve desmatamento foi aqui, ó, em 2001 até 2005, que teve o maior desmatamento. Porque qual que é o desmatamento? É a coluna em azul. Então, qual que é a coluna em azul tá maior, né? No período de 2001 a 2005, o desmatamento foi maior. Ah, professora, mas aqui em 1993 foi grande. Pois é, mas aí a gente tá olhando aqui na questão de período, né? Aqui diminuiu um pouco.